E aí, pessoal, o jargão serve, notícia não faz feriado. E o Grêmio se movimentou também nessa sexta-feira. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a lista de relacionados e sobre uma renovação muito importante. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Chegou a hora do bolão KTO, KTO.com. A KTO separou 5 jogos aqui do Campeonato Gaúcho: Inter e Caxias, Avenida e Grêmio, Novo Hamburgo e São Luís, São José e Guarani de Bagé e Juventude e Ipiranga. Nós fizemos a seguinte acumulada. No jogo do Inter, coloquei mais de 2,5 gols. Mais de 2,5 gols. Se for 2-1 pro Caxias, serve para nós. Avenida e Grêmio, vitória do Grêmio. Novo Hamburgo e São Luís, eu botei empate. O jogo entre São José e Guarani de Bagé, eu coloquei vitória do São José, o desesperado São José que precisa vencer. E também Juventude e Ipiranga, coloquei a vitória do Juventude. Com R$5, eu ganho R$140. Tá aí acumuladinha, tá aí acumulada a KTO. E coloca a CCD lá, CCD 20, que você ganha um bônus também. KTO.com, te diverte, cara, te diverte, vale a pena. E hoje nós vamos ganhar. Gente, o Grêmio acertou, eu vou falar da lista de relacionados depois, mas antes eu quero citar a lista de relacionados, tem algumas curiosidades interessantes. Mas antes eu queria citar aqui a renovação de contrato. O Grêmio acertou, na verdade, a prorrogação ou renovação de contrato com o Vijaçante até o final de 27. O jogador teve, então, aquele negócio que estava sendo desenvolvido, acabou se tendo um final muito feliz, e o Grêmio, então, renova, aumenta o salário dele, fica todo mundo feliz, e Vijaçante, que é o melhor jogador do Grêmio hoje, é o melhor jogador do Grêmio, ele fica no Grêmio até 27, ou se for negociado antes, o Grêmio tem mais tranquilidade nessa negociação, né? O jogador que tem quase 115 jogos com a camisa do Grêmio, chegou em 2021, ali na segunda fase daquele episódio do rebaixamento do Grêmio. Qualquer dia até nós vamos fazer uma relação dos grupos ali, acho interessante a gente falar sobre isso. E o Vijaçante, então, permanece com a gente aqui por bastante tempo, uma boa ação da diretoria, aumenta o salário dele, todo mundo fica tranquilo, porque é preciso sim valorizar o fato dele ser o melhor jogador do Grêmio. Ele é o melhor jogador do Grêmio nesse momento, principalmente a partir da lesão do Soteldo, né? E nós vamos para a lista de relacionados. O Grêmio amanhã às 19 horas joga contra o Avenida lá em Santa Cruz. O Grêmio já viajou e amanhã faz o jogo contra o Santa Cruz, um jogo para manter a liderança. E a lista de relacionados, mais uma vez, surpreendeu. Porque o Grêmio não poupou muitos jogadores, não. Olha só, o goleiro não foi. Vai Kaique, Grando e Thiago Beltrame. O Marquezine não foi. Os laterais, o Grêmio levou todos. O Grêmio levou o Fábio, o João Pedro, o Wesley Costa, o Cuiabano e o Reinaldo. Eu acho que o Reinaldo não joga. Mas ele foi. Mas eu acho que ele não joga. Eu acho que ele não joga. Por um motivo muito simples. O Renato levou 2 laterais esquerdos da base. E aí eu acho que o Reinaldo não joga. Mas enfim. Na zaga, o Renato não levou o Jeromel, que não está levando para o interior, e não levou o Kahneman, mesmo que ele tenha treinado ontem. Os outros foram todos. Rodrigo, Eli, Gustavo Martins, Bruno Vini e Natan. Nós não temos o time ainda, nós vamos falar nisso amanhã de manhã, mas foram eles. Já os meias, os volantes, foi o Vijaçante, foi o PP, foi o Dodi e o Cristaldo também. Quem não foi? O Pescador. Natan Pescador não foi. E aqui além de não estar jogando nada, não jogou muito, né? Não jogou muito. Então aqui uma discussão, né? Natan Pescador não foi. Vamos ver por quê, né? O Grêmio deve divulgar por quê. Não ajudou nada até agora.
Nada. Não ajuda nada. Um jogador habilidoso e que, do ponto de vista tático, é um negócio, cara, é constrangedor. Olha os atacantes. Foram todos os que estão à disposição. Nathan Fernandes, o Rubens, né, que está aí também, o André Henrique, o JP Galvão, o Galdino e o Bessosi. Não foi o Gustavo Nunes, porque ainda o Grêmio não divulgou a renovação dele. Então o Grêmio vai sem o goleiro e sem os 2 veteranos da zaga. E o resto foi tudo. Então aquela ideia do medo de preservação que se colocou, tá tudo dentro do planejamento do Grêmio. O Grêmio vai utilizando. O que daria para fazer aqui de um time totalmente reserva? O goleiro, por óbvio. O Kaique, lateral direito, não tem. Vai jogar o João Pedro, mas só tem 2. Aí eu acho que o Wesley Costa pode jogar e depois o Cuiabano joga. A zaga poderia ser Gustavo Martins e Natan, mas deve ser Bruno Vini e Rodrigo Eli, ou Gustavo Martins e Bruno Vini. No meio-campo não tem. Não tem como tu improvisar. Vai ser Dodi e PP com o Cristaldo. Não tem para fazer. E aí sim, Nathan Fernandes na do Soteldo, o André Henrique na do JP Galvão e o Galdino. Você que é quase time titular do Grêmio. Gostem ou não. Nós vamos aí até amanhã, vamos tentar buscar esse time aí para a gente poder conversar. Eu viajo cedo amanhã para Santa Cruz, faço o jogo de lá. E acho importante que o Grêmio vença a partida para seguir na liderança do Campeonato Gaúcho. Mas isso não é a nossa prioridade agora. Nossa prioridade é entender a dificuldade do grupo do Grêmio. Os dirigentes do Grêmio precisam entender as dificuldades do grupo do Grêmio nesse momento. O Grêmio precisa disso. Se o Grêmio não tiver uma atitude dessas, o Grêmio vai ter muitos problemas. Muitos problemas. É preciso pensar em um grupo mais forte. Acabou o prazo da continuidade e nós vimos que o Soares ele faz mais falta do que se imaginou. Muito mais falta do que se imaginou. Então aqui o primeiro ponto para a gente chegar a uma conclusão que é dura, mas que é necessária. O Grêmio vai para o jogo amanhã e nós vamos tentar seguir na liderança e esperando novidades. Vamos trabalhar muito para isso, para tentar saber o que o torcedor vai receber e, claro, também entender como o Grêmio vai proceder aqui. Esse time ganha do Avenida? Tem que ganhar. Mas, realmente, o ambiente é um ambiente de preocupação. E essa é a realidade que os nomes estão dizendo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.